passava ao nosso Abel Silva. Boa tarde, eu agradeço o convite e em particular a insistência em fornecer-me os documentos necessários. Dizer que é com muito gosto que estou aqui, em particular tendo por privilégio a presença dos meus companheiros de diálogo, com quem já não me cruzava há uns tempos, e portanto agradeço a todos vós a presença. O tema que me foi proposto, que me vou escrever um pequeno texto, com certeza muitos dos presentes conhecem, procura situar-se. Eu não sou especialista no tema de educação, entretanto, enquanto adulto que foi à escola de alguma experiência, fui à universidade, fui fazer lá aos 44 anos e depois fiz, portanto, a minha licenciatura, o doutoramento, etc. Nessa condição de adulto, e no desenvolvimento do meu trabalho, que depois levou à tese de doutoramento, eu tipifiquei a centralidade do trabalho. Construí uma perspectiva a partir de autores diversos, mas construí uma tipificação da centralidade do trabalho situada em 9 componentes. Eu acho que o trabalho tem um lugar central na sociedade e vai continuar a ter, e já agora digo que não é possível responder aos bloqueios com que o sistema em que vivemos se depara, aos bloqueios e às contradições, sem recentrar e reciclar o lugar do trabalho, que não é desafio fácil, leva a vários combates, como digo, aliás, no texto, um dos quais é como lidar com a imbricação entre a economia financeira e especulativa e a economia real, como é possível não permitir a subversão que os mecanismos da economia financeira e especulativa colocam e que baralharam totalmente a valorização do trabalho, tornam difícil a determinação do valor do trabalho e manipulam esse valor e atribuem-se por critérios, muitas vezes, que a escola repete, que é a exaustão, chega-se ao ponto de retribuir um indivíduo em centenas de vezes o valor que é atribuído a outro indivíduo, por muito que os dois possam ser empenhados no trabalho, possam ser competentes no trabalho. Portanto, há uma subversão da operacionalização do valor do trabalho. Precisávamos que nascessem os Marx e outras escolas que viessem ajudar a repor isto. Eu acho que esse vai ser um dos grandes combates dos tempos que aí vêm. Mas dizia eu que não estou a ver possibilidade de resposta a estes bloqueios. Os bloqueios não é apenas a crise financeira. A crise é financeira, é económica, é política, é de esgotamento de recursos, é de subversão dos sistemas fiscais, é energética, é ambiental, é ecológica, é dos sistemas comerciais, das trocas comerciais. Portanto, os bloqueios são imensos e não vai ser possível vencer isto, repito, sem encontrar caminhos para uma outra operacionalização do valor do trabalho e reciclar o lugar do trabalho na sociedade. Eu julgo que estamos ainda muito longe de encetar caminhos de resposta a estes problemas, mas temos que ir fazendo percursos. E também não vejo a possibilidade de um modelo de desenvolvimento, de encontrarmos um novo compromisso para o desenvolvimento da sociedade portuguesa, e que foi, em muitas áreas, foi bem construído depois do 25 de Abril,
o compromisso que se instalou e que foi bem sustentado na sociedade portuguesa com a intervenção das diversas forças políticas e que teve a Constituição da República como quadro de referência que nos levou aos grandes avanços na educação, na saúde, na proteção social, etc. Nós precisamos de um novo compromisso, nós precisamos, não entraremos num rumo de desenvolvimento da sociedade portuguesa sem encontrarmos esse compromisso. E o trabalho vai estar, não é o único tema, mas é um tema obrigatório das reflexões para o encontrar desse compromisso para o desenvolvimento. Podemos até falar sobre as componentes que podem interessar, refletirmos sobre elas nesta perspectiva de caminhar para a busca de soluções. Mas dizia eu que nessa identificação da centralidade do trabalho, das 9 componentes com que defino essa centralidade, 2 são mais ou menos relacionadas com a formação, ensino e informação. E uma delas diz assim, de forma sintética, a introdução desta componente. O trabalho requer ensino, informação, comunicação, cultura. Exige participação e o dispor do tempo. E o tempo é das pessoas. Reclama saúde física e equilíbrio emocional. Põe em evidência a necessidade de outras atividades, realizações e lazer. Potencia a utilização mais equilibrada do meu trabalho. E desde logo queria aqui fazer um acrescento, que aliás está no texto. A dicotomia não é trabalho e lazer. O lazer é um conceito muito recente. Na minha infância e na minha juventude, já na minha juventude, o conceito de lazer era, na relação com o trabalho, era pura e simplesmente inexistente. Ou era residual, se quisermos. Na minha infância era mesmo inexistente e para a esmagadora maioria dos portugueses estava totalmente ausente. É trabalho e não trabalho. É trabalho e tempo para fazer outras coisas. E nós precisamos, nós não vivemos para ser trabalhadores. Eu pergunto muitas vezes os desafios à escola. A escola tem que, sim senhor, a escola de hoje, em particular a universidade, tem que preparar para o trabalho. Pois, mas tem que preparar cidadãos. E além de cidadãos, ou seja, todas as dimensões melhor que podemos encontrar no conceito de cidadania, tem que preparar seres humanos plenos, em toda a sua dimensão. E o trabalho, se nós não valorizarmos o não trabalho, primeiro é irracional. Nós precisamos de valorizar o trabalho, porque a nossa vida é muito mais que o trabalho, e se não valorizarmos o trabalho numa sociedade em que o trabalho tem um lugar central, então nós não temos condições para o resto, para o fundamental da nossa vida. Mas o não trabalho incorpora componentes múltiplas que não são apenas o lazer. E uma das componentes é a educação e a informação. E o professor Canar já disse, quando nós revisitamos o início das lutas operárias do século XIX, o esforço e a reclamação dos líderes dos movimentos operários em relação ao tempo para a formação e para a educação. É uma coisa muito, muito significativa. Que, aliás, correntes republicanas pegavam muito bem nela e que teve um impacto positivo. Ora bem, depois há outra consideração que faço sempre, é que o trabalho tem simultaneamente dimensões, o trabalho e as relações de trabalho, dimensões económicas, mas tem dimensões sociais, culturais e políticas. E profundamente culturais. E posto isto, eu retomo uma frase que eu uso no meu trabalho para justificar a minha sugestão, não queria alongar. Quanto mais precário e instável for o trabalho e quanto mais inseguranças rodearem as decisões dos gestores, privados e públicos, mais difícil se torna apostar certo na educação e na formação para o trabalho. Não apenas para o trabalho, mas em particular para o trabalho. Por isso, esta é uma das observações que reforça aquilo que eu disse quanto à relação entre dar um lugar de centralidade ao trabalho e um modelo de desenvolvimento que queremos. Aliás, eu
no parágrafo onde falo das dimensões, destas 4 dimensões, digo, no espaço de trabalho há relações de poderes e os direitos dos trabalhadores são determinantes. Determinantes por 2 razões: para definir os sentidos e as expressões da sua valorização e desvalorização no espaço do trabalho, na empresa ou no serviço, ou nos seus contextos, mas também para indicar o sentido de desenvolvimento económico e político de uma sociedade. Nós não temos uma sociedade desenvolvida se, na definição do enquadramento dessa sociedade, não dermos um lugar valorizado ao trabalho e a tudo que se relaciona com o trabalho. É impensável esta ideia de falar de projetos de desenvolvimento, de mudanças a partir de indicadores macroeconómicos e agora vamos desenvolver-nos. Se não houver um lugar ao trabalho que incorpore direitos, e sempre que há direitos há deveres, quando se desarmam os direitos, desresponsabiliza-se os indivíduos perante os deveres, e esse é o tempo que vamos viver nas próximas décadas, com cargas muito negativas em muitos campos. E, dizendo isto, queria referir que hoje as inseguranças que nos deixam dúvidas sobre como apostar, o que eu ouço quando discutíamos no Instituto de Educação e Psicologia da Universidade de Minho, né? Esta questão colocava-se: o que é que se pode fazer para se encontrar formações que sejam adequadas à nova realidade? Isso depende da forma como encaramos a sociedade que queremos. Como nós sabemos, grande parte das precariedades, ou seja, dos riscos que levam às precariedades e as precariedades em si, são resultado da ação humana. E, portanto, temos que observar a sociedade de uma forma mais profunda para percebermos onde é que se podem fazer as apostas com mais eficácia. Por exemplo, um dos indicadores que a escola deve olhar com atenção, do meu ponto de vista, para a educação e formação geral, mas até em particular para os adultos, é o problema de termos um baixo nível de gestão. O enfoque que tem sido feito ao longo das últimas décadas é o enfoque da penalização, da responsabilização do lado do trabalhador de tudo o que tem que ser mudanças para responder às novas condições de organização e de prestação do trabalho. Pois, mas aí estão os relatórios, ainda ontem no Jornal do Negócio, anteontem, indicavam umas 5 páginas. É esta questão de fundo. Nós temos uma baixa formação dos gestores. E se temos uma baixa formação dos gestores, temos um empecilho enorme à disponibilização para uma formação e uma educação que é necessária ao longo da vida, e temos uma desvalorização inevitável das profissões, das qualificações, etc. E, portanto, como é que equilibramos isto? Quando me interrogam muitas vezes, mas quais são as profissões futuras e as qualificações do futuro? Eu digo, olhemos para a sociedade. Olhemos para a sociedade em relação às profissões. Eu costumo dizer, bem, há uma coisa que parece mais ou menos adquirida. Nós vamos continuar a comer, a vestir-nos, a calçar, a viver nesta espécie de meias, a querer nos deslocar, agora com meios diferentes, a queremos comunicar com meios diferentes, mas essas funções, esses anseios base dos seres humanos parece que se mantêm. Então, vejamos o que é que podemos fazer na realidade de hoje, e com os meios de hoje, e com os instrumentos que se podem utilizar, e com as tecnologias todas que possamos ter em presença, como é que nós podemos produzir nestas áreas, ou para estes objetivos, de forma inteligente, de forma que responda aos anseios da sociedade, de forma que nos permita equilibrar nesta louca competitividade que instituiu a ideia de que o avanço da sociedade vai estar no pressuposto de todos se aniquilarem uns aos outros, para serem mais competitivos. Coisa complicada. Portanto, temos que olhar aquilo que são funções base na sociedade e ver
Como é que está a sociedade? E é aqui que entra a outra parte deste parágrafo. Eu digo, mas sem dúvida que grande parte das pessoas vai desempenhar atividades diferenciadas ao longo da vida. Isso é, para mim, parece-me mais ou menos adquirido. Por razões diversas. Então, se isso é assim, as pessoas vão precisar de formação que lhes propicie, primeiro, um conhecimento o mais objetivo possível da sociedade. Quando me perguntam também o que é que se pode ajudar na licenciatura, no mestrado, no doutoramento, o que é que se pode dar de instrumentos, de armas aos alunos para eles terem êxito enquanto profissionais. Uma das armas fundamentais é interpretar a sociedade em que estamos. A capacidade de interpretar, não com a cartilha instituída do consenso que gera os problemas. Porque o consenso que gera os problemas aniquila qualquer perspectiva de análise crítica que cria alternativas. Mas é olhar, é conhecer a sociedade. É curioso porque aqui há uns tempos na Universidade de Minho, no Conselho Geral, debatíamos isto, e uma empresária que faz parte do Conselho Geral, passados uns tempos, disse, eu quero falar contigo, conheces já uns tempos, eu quero falar contigo, é uma coisa que observei na empresa. Essa coisa das pessoas conhecerem, terem vantagem em conhecer a sociedade, tem um efeito na interpretação das mudanças e dos mecanismos que é preciso utilizar nos postos de trabalho que tu nem imaginas. Ela tinha feito uma experiência acompanhada de escolher um conjunto de pessoas para uma determinada função, uns 5 ou 6, e depois experimentaram, a partir da observação do que eram os conhecimentos que as pessoas tinham sobre a sociedade, o que é que analisavam, o que é que conheciam, de caráter geral, uma espécie de cultura geral. E ela diz, a capacidade de adaptação dos que tinham uma interpretação mais avançada da sociedade era extraordinariamente superior aos outros, que do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático, até pareciam preparados para o posto de trabalho, mas que não tinham a possibilidade de se adaptar. Portanto, isso é um aspecto importante. A segunda componente é uma base formativa sustentadora de novas aprendizagens ao longo da vida. E aqui está um campo. Muitas vezes isso é, agora estamos num tempo em que é preciso aprender toda a vida. Essa não é a novidade. A sociedade humana sempre passou conhecimentos, não tinha chegado cá, não é? Sempre passou os conhecimentos. Claro, hoje o conhecimento científico é um campo concreto do conhecimento. Não chega ao empírico, é preciso o científico. Sim, senhor. Mas o problema, dizia eu, não é então estarmos nesse patamar que agora é preciso aprender. Sempre foi preciso aprender. Agora é preciso aprender noutras condições e com outros instrumentos. Mas lá está, nós temos que usar observar os instrumentos, aquilo que tem que estar presente na aprendizagem do ponto de vista do uso das tecnologias, etc, etc. Mas o enfoque absoluto nas tecnologias é um erro. Quais são as grandes mudanças? A primeira, revoluciona o trabalho, mas revoluciona de certeza a educação toda, não é só de adultos, mas de adultos, de certeza absoluta, é um aumento da esperança de vida. Até agora nós tratamos o aumento da esperança de vida como um fardo, mas a sociedade vai querer tratar o aumento da esperança de vida como algo muito positivo. Revoluciona tudo. Vamos ter que alterar conceitos de vida ativa, encontrar outras catalogações, preparar as pessoas de outra forma para irem para o trabalho, etc. E vamos ter que encontrar espaços de formação e educação, porque a vida se prolonga e se prolonga em condições diferenciadas. Mas não é só esse. É o aumento quantitativo e qualitativo das mulheres na sociedade e no trabalho. A organização do trabalho não está nada voltada a tudo. E a escola precisa, no andamento da sociedade, precisa de ir fazendo contributos que ajudem à sociedade. São os processos migratórios, a educação, as recomposições demográficas de grande parte dos países vão-se fazer de formas diferentes que nós conhecemos. Não é novidade, porque já houve vagas de migrações, né, nos
estudos históricos, mas é feita de forma diferente, é feita com uma rapidez imensa, porque as pessoas deslocam-se, etc. Portanto, estes são alguns aspectos que precisamos de olhar. A outra, na educação dos adultos, portanto, olhar no sentido de ver que mudanças intrínsecas às pessoas devem ser trazidas. A outra é das relações sociais. As relações sociais vão-se alterando com uma velocidade muito maior do que antigamente. Como é que na educação de adultos se traz a abordagem deste problema? Hoje, as rupturas e disfunções entre as gerações são um problema incrível. Dentro da família, fora da família, o que era a família da minha infância e da minha juventude e o que é hoje. Os papéis atribuídos às diversas componentes da família. Alterou-se tudo. E é preciso preparar as pessoas e educar as pessoas para isto. A outra educação, os conceitos, as palavras estão permanentemente a mudar de significado. Há conceitos que foram totalmente manipulados. Sei lá, a palavra mudar, conservar, competitividade, produtividade. Pouca gente sabe o que é produtividade. É uma coisa espantosa. Espantosa. Eu encontro, e quando... Estás a ver que se encontram licenciados em economia e mestrado. Ainda há dois portugueses dirigem um mestrado e no grupo são 11 alunos e entre os alunos tem também alguns licenciados em economia, 2. E do conjunto dos 11 só um sabia o que é produtividade. E a produtividade é um gráfico simples, medido. Não é o volume do que se produz, é o valor daquilo que se produz, né, pelo tempo gasto. Mas no senso comum, a produtividade está subvertida, está de pernas para lá. E a competitividade e a produção de qualidade, enfim, podíamos pôr aqui quase um livro com conceitos. Portanto, desafios, campos para trazer debate e trazer conteúdos para a educação e a formação dos adultos, julgo que há imensos. E já falei demais, peço desculpa. Não, acho que olhar um bocado de fora da educação e ter que informar sobre a educação. Mas eu insisto não trabalhemos a dicotomia trabalho-lazer. Trabalhemos a dicotomia trabalho-não trabalho. E tentemos colocar os conteúdos no não trabalho, os conteúdos que devem estar no não trabalho. Eu julgo que é um dos grandes desafios que se vai colocar. É muito difícil, porque a educação também pode estar no trabalho. E o trabalho da educação. Pois pode. Pode ver.